Eu faço esse espetáculo que eu brinco, que eu chamo que é a primeira sit-down tragedy, que eu fico sentado e eu conto essa minha trajetória, eu faço um pedaço da minha cena de palhaço. Eu acabei voltando para os palcos por conta desse problema e junto com esse espetáculo que eu faço hoje em dia, que é o Se Fosse Fácil Não Teria Graça, que é essa sit-down tragedy que eu brinco, uma outra amiga minha também, palhaça, me convidou para fazer um outro espetáculo e eu falei, olha, mas eu só posso fazer de cadeira de rodas. Ela falou, tudo bem, faça de cadeira de rodas. Típico filhinho de papai, 21 anos, estudei na USP porque estudei em escola particular boa, tudo mais. Eu fui fazer um ano sabático na Europa, tinha acabado de me formar, fiquei um ano viajando, trabalhando, estudando línguas, estudando idiomas e saí do Brasil com um estágio engatilhado na Fiat em Torino. Então a vida estava meio que se encaminhando por um caminho um pouco previsível até que as coisas começaram a mudar. Começaram a acontecer algumas coisas estranhas comigo do ponto de vista físico. E eu comecei a sentir diferente quando eu jogava bola. Eu descobri um campinho lá perto do albergue que eu estava hospedado no Holland Park em Londres. E eu lembro que eu cheguei todo cheio de mim, sou brasileiro, e os caras, pô, o cara é brasileiro, mudaram o time, mudaram a escalação, não, o cara é brasileiro, foi pra cá, foi pra lá. E eu joguei mal, eu joguei bem mal, eu tropecei, eu chutei chão, e todo domingo eu voltava pra jogar, e jogando mal. Mas o momento no qual eu tive que parar e falar, opa, alguma coisa não tá rolando bem, foi quando eu cheguei na Itália para fazer o estágio na Fiat, que finalmente saiu. Eu acordei, eu fui pegar o desodorante e eu não conseguia apertar o botão do desodorante. Aí eu experimentei com a mão direita e apertei. Daí eu falei, opa, então o problema é com a minha mão. Aí eu voltei para cá, passei 15 dias, fiz uma consulta com um neurologista, que até esses eventos eu nunca tinha ido a um neurologista. E quando eu contei o que estava acontecendo para o neurologista, na hora ele balançou a cabeça assim como quem encontrava o que eu estava procurando e falou, você tem uma doença que se chama esclerose múltipla, eu nunca tinha ouvido falar disso. É uma doença que se manifesta na forma de surtos, quando esse dia que você jogou mal, que você caiu, parará, eram surtos, você toma um remédio à base de cortisona que os surtos passam. Eu falei, beleza, tranquilo. Aos poucos eu fui constatando que não era tão simples assim. Aí eu fui entender que a doença era uma doença progressiva, era uma doença que não tinha cura, que tinha potencial incapacitante. Isso tudo eu fui aprendendo ao longo dos anos. Quando eu fui descobrir que tinha sequela, que a doença era autoimune, mudei a minha vida, assim, muitas coisas da minha vida. Mudei minha alimentação, parei de beber e principalmente mudei minha profissão. Eu tinha me formado em economia, tinha me formado em história, eu já era professor de história nessa época. Eu larguei tudo e falei, vou ser ator. E nessa eu vivenciei um dos marcos que eu falei, que eu fazia uma tragédia grega lá no Centro Cultural Vergueiro. E teve um dia da apresentação que eu caí em cena. E nesse dia que eu caí em cena eu fiquei muito mal, porque eu falei, pô, eu caí em cena. Eu acho que essas dificuldades que eu estou encontrando para atuar talvez vão chegar num momento no qual eu não vou conseguir efetivamente atuar. Acho que não vai dar para ser ator mais. E nessa época que eu fiquei em crise como ator, que talvez eu não conseguisse ser ator, eu entrei em contato com a linguagem do palhaço. Além de eu ter ficado encantado com o palhaço, também foi um modo de eu conseguir continuar a minha carreira de ator. Porque eu me dei conta que no palhaço, todas as minhas dificuldades físicas não eram problemas, na verdade eram vantagens. E eu lembro que teve uma noite que um cara entendido de comédia dell'arte veio elogiar o meu trabalho de corpo, falou, poxa vida, primeira vez que eu vejo um ator propor um capitano bêbado, muito interessante. Não tinha proposto capitano bêbado nada, eu que andava daquele jeito. Então eu falei, poxa vida, o palhaço acabou entrando na minha vida, porque eu me apaixonei pela linguagem, mas simultaneamente a essa paixão, ele era um modo de eu continuar nos palcos, não só a despeito das limitações, mas que as limitações passavam a ser um ponto a favor, né? Sempre que eu estou nessa pequena caminhada que vai daqui até ali, eu fico imaginando vocês aí, ligeiramente aflitos, não é? Assim, meu Deus, quando é que esse espetáculo vai começar? Até esse cara chegar lá vai ser insuportável, vai ser muito difícil ficar aqui esperando. Um dos lemas, olhando para a minha trajetória, foi perceber que na maioria das vezes o problema é a própria solução. E na minha trajetória de artista aconteceu isso, porque teve um momento no qual mesmo como palhaço eu não conseguia mais trabalhar, por conta da esclerose. Então eu tive que abandonar, na verdade não abandonei, eu fui abandonado, né? Largar a carreira artística e fui prestar um concurso público. Só que aí eu perdi a vaga na perícia médica. Isso então seria um grande problema, quase desesperador. Então o que eu vejo para mim hoje em dia é que eu voltei para os palcos e vou continuar, tenho maior vontade de continuar. Eu percebi que eu posso apresentar sentado ou de cadeira de roda, ou de repente até com as bengalas, não sei. Agora eu
acabei tendo que voltar, por sorte, aos palcos, que é o que eu gosto de fazer. E foi primeiro um problema, né? Mas depois eu percebi que na verdade não era um problema, era a própria solução, e foi isso que me trouxe aos palcos de novo.